Que a paz divina ilumine o seu dia e traga bênçãos para a sua semana. Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de um dos textos mais desconcertantes, sabe? E até um pouco pessimistas, né? Exato. Da literatura de sabedoria. A gente está falando do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Isso mesmo. E nossas fontes são alguns comentários de bíblias de estudo que vão nos ajudar a guiar essa conversa. O nosso objetivo aqui é tentar entender por que uma declaração tão forte como vaidade de vaidades, tudo é vaidade, continua ecoando tanto até hoje. O que ela realmente significa, né? Exatamente. O livro já começa com um impacto tremendo, não perde tempo. Logo no início. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E logo em seguida vem a bomba. Pois é. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Para a gente começar, quem é essa figura? Esse pregador soa como um título, né? Não um nome. Exato, é um título e um bem específico. O termo em hebraico é kohelet. Kohelet. Isso. A raiz da palavra tem a ver com reunir, convocar. Então ele é alguém que fala para uma assembleia, um orador. Entendi. E a tradição, ao ler filho de Davi, rei em Jerusalém, associa ele imediatamente ao rei Salomão. Claro, o auge da sabedoria, da riqueza. De tudo. E isso é absolutamente fundamental para entender o argumento do livro todo. E por que é tão importante que seja ele, especificamente? Porque essa conclusão de que tudo é vaidade não vem de uma pessoa amargurada que não teve chances na vida. Certo, não é o lamento de quem fracassou. De jeito nenhum. Pelo contrário, é o veredito de alguém que teoricamente teve tudo. Acesso a todo o prazer, toda a riqueza, todo o conhecimento que o mundo podia oferecer. A visão dele vem do topo da montanha. Isso dá um peso existencial tremendo para essa conclusão, né? Com certeza. É como se a pessoa que zerou o jogo da vida dissesse que o prêmio final é vazio. Faz todo sentido. Mas essa palavra vaidade ainda me pega um pouco. Hoje a gente pensa em vaidade como orgulho, arrogância. Sim, alguém obcecado pela própria aparência. Isso, é esse o sentido aqui. Então, essa é a armadilha que a maioria das pessoas cai, e é a chave para destravar o livro todo. A palavra hebraica original é evel. Evel. Sim, e as nossas fontes dão um destaque enorme para isso. O significado literal de evel não tem nada a ver com orgulho. Significa sopro, vapor, névoa. Ah, Pensa no seu hálito num dia bem frio. Você vê ele por um segundo, ele é real, mas quando você tenta pegar... ele some, se dissipa. Exatamente. Ele não tem substância, não dá para segurar. Nossa, isso muda completamente a leitura. Então não é que tudo seja arrogante, mas que tudo é efêmero. Intangível. Perfeito. É transitório, passageiro, enigmático. É como tentar agarrar fumaça. As notas de estudo indicam que essa palavra evel aparece 38 vezes no livro. É o tema central. Uau! Então, quando o pregador diz que tudo é evel, ele está dizendo que a vida, vista só pela perspectiva humana, parece uma sequência de eventos sem um propósito que dure. E isso leva ele à próxima pergunta, né? A do versículo 3. Exato. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Em outras palavras, se tudo é só um sopro, por que a gente se esforça tanto? Debaixo do sol significa neste mundo, do ponto de vista puramente terreno. Ah, entendi. Sem uma visão divina ou de eternidade. Exatamente. Ele está se limitando a analisar a vida com base no que ele pode observar e experimentar aqui e agora. É um olhar quase científico, secular, sobre a existência. A pergunta é, se a gente olhar só para o que o mundo visível oferece, qual é a conclusão lógica? E a resposta dele de cara é desoladora. É isso. Então ele estabelece essa premissa brutal, e aí começa a apresentar as evidências. A primeira vem da natureza. Ele fala que uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. Sim, ele olha para o mundo natural e o que ele enxerga não é progresso. São ciclos. Ciclos intermináveis e até monótonos. Como assim? Ele descreve o sol que nasce, se põe e corre de volta para o mesmo lugar para começar tudo de novo.
O vento que sopra para o sul, depois para o norte, sempre girando e voltando para o seu circuito. Os rios correndo para o mar. E depois o bar nunca enche. Exato. E a água, de algum jeito, volta para os rios para recomeçar o ciclo todo outra vez. Lendo essas passagens, por um lado é muito poético, mas por outro tem uma sensação de melancolia, de futilidade. Tem, sim. Parece uma máquina funcionando para sempre, mas sem nunca produzir nada de realmente novo. Essa é a intenção. Eu acredito que sim. Ele está criando um contraste que é devastador. A natureza com esses ciclos eternos parece indiferente, impessoal. Ela só continua, né? Ela só continua. E em contraste com isso, a vida humana é um traço linear e absurdamente curto. Gerações vêm e vão como ondas que quebram na praia e somem. Enquanto o oceano permanece. Isso. Diante dessa imensidão toda do cosmos, uma vida humana parece terrivelmente insignificante. E é esse contraste que leva para aquela famosa conclusão do versículo 9, né? O que foi é o que há de ser, de modo que nada há novo debaixo do sol. Uma ideia muito radical. Muito. Especialmente para a nossa cultura, que é obcecada pela inovação, pelo progresso, pela próxima grande coisa. É um desafio direto a essa obsessão. Ele está dizendo que, na essência da experiência humana, não existe nada de verdadeiramente novo. As emoções, as lutas, as ambições, as dores... Tudo isso já foi vivido milhões de vezes antes. Exato. As circunstâncias mudam, a tecnologia evolui, mas o drama humano fundamental, ele permanece o mesmo. Mas espera aí. Alguém poderia argumentar, e um smartphone? E a internet? Viagem espacial? Isso com certeza é novo debaixo do sol. Como ele responderia a isso? Essa é a objeção perfeita. E eu acho que ele diria que a gente está confundindo a forma com a substância. Como assim? Um smartphone é uma ferramenta nova, claro. Mas para que a gente usa? Para se conectar com outros, buscar informação, se entreter, exibir status... As mesmas necessidades que os antigos tinham. As mesmas. Os mesmos desejos que levaram eles a escrever cartas, consultar oráculos ou construir monumentos. A tecnologia muda, mas o coração humano, com suas buscas e seus anseios, continua o mesmo. A novidade, na visão dele, é só uma roupa nova para velhos padrões. Isso é desconcertante. E ele ainda dobra a aposta no versículo 11, que talvez seja a parte mais sombria até agora. Que é a questão da memória, né? É. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Isso aniquila a ideia de legado. Totalmente. Pense em tudo que a gente faz na esperança de ser lembrado. Construir uma carreira, escrever um livro, ter filhos. O pregador olha para isso e diz: é inútil. Duro. Daqui a 2, 3 gerações ninguém vai se lembrar de você. E as pessoas que se esquecerão de você também serão esquecidas. É um pensamento que derruba qualquer pretensão de imortalidade através da fama ou das obras, né? Se a gente for honesto, é brutalmente realista. Quantos de nós sabem o nome completo dos bisavós? É verdade. Muito menos o que eles sonhavam ou temiam. Pois é. Ok, então diante desse cenário, tudo é efêmero, os ciclos se repetem, seremos todos esquecidos. O que uma pessoa inteligente faz? Tenta usar a inteligência para achar uma saída. E é exatamente esse o próximo passo dele. Ele se volta para sua maior força, a sabedoria. Certo. Ele diz: apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele basicamente começa um projeto de pesquisa gigantesco. Usando toda a capacidade intelectual e os recursos de rei para investigar o sentido da vida. Ele vai com tudo, na busca pelo conhecimento. E o que ele descobre? Ele encontra a resposta. Ele descobre que a própria busca é um enfastiante trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. A tradução aqui é interessante. Ele não diz que é inútil, mas uma ocupação penosa, um fardo. Como se a própria necessidade de buscar um sentido já fosse parte do problema. É por aí. E o resultado dessa busca não é a paz de espírito que a gente esperaria. Nossa, longe disso. O resultado é chocante. Depois de analisar todas as obras que se fazem debaixo do sol, a conclusão dele é: eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ou como outras traduções colocam, correr atrás do vento.
E aí vem o golpe final, o último versículo do capítulo. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta a dor. E aqui a coisa fica realmente contraintuitiva. Totalmente. Isso vai contra tudo que a nossa sociedade valoriza. A gente acredita que educação liberta, que conhecimento é poder. Que a ciência resolve problemas. Exato. E ele está dizendo que quanto mais você sabe, mais você sofre. Como assim? Essa é a grande e trágica ironia que ele apresenta. Nossas fontes explicam que, na perspectiva debaixo do Sol, o conhecimento não funciona como um analgésico. Ele funciona como uma lente de aumento para os problemas do mundo. Uma lente de aumento. Pensa bem, quanto mais você estuda história, mais percebe a repetição da crueldade humana. Quanto mais entende de sociologia, mais enxerga as injustiças estruturais. E quanto mais sabe de biologia, mais consciente fica da fragilidade do corpo e da inevitabilidade da morte. Exatamente. A sabedoria não conserta os problemas. Ela só te dá um assento na primeira fila para vê-los com mais clareza. É o que ele diz no versículo 15, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode contar. A sabedoria humana é excelente para diagnosticar. Ela aponta tudo que está torto, quebrado, faltando no mundo. Mas ela não tem o poder de consertar. Não, ela não tem o poder de endireitar o que é torto ou de preencher o que falta. Ela te torna dolorosamente ciente da doença, mas não oferece a cura. Nesse sentido, aumentar o conhecimento é aumentar a consciência da dor. E da nossa própria impotência para resolvê-la. Então, a ignorância seria uma bênção, nesse caso. Seria melhor não saber. Do ponto de vista puramente pragmático, talvez. Mas ele não para aí. Ele diz que também investigou os desvarios e as loucuras. A fuga para o outro extremo. Sim, e descobriu que isso também era correr atrás do vento. Ou seja, tanto a busca pela sabedoria quanto a fuga para a ignorância ou para a loucura levam ao mesmo beco sem saída da frustração. Não tem escapatória dentro do sistema debaixo do sol. Pelo que ele apresenta aqui, não. Uau! Que jornada só nesse primeiro capítulo. Vamos recapitular? Um homem que teve tudo conclui que a vida é como um sopro, passageira, sem substância. Certo. Ele olha a natureza e vê ciclos repetitivos, indiferentes. Percebe que a história se repete e que todos nós seremos esquecidos. Um cenário bem sombrio. E para coroar, a tentativa dele de usar a própria sabedoria para encontrar um sentido só o afunda em mais dor e frustração. É um dos inícios mais niilistas que eu consegui imaginar para um livro. É um começo brutalmente honesto. E é aqui que a gente precisa entender o propósito do autor, eu acho. As notas de estudo sugerem que essa conclusão não é o ponto de chegada. É o ponto de partida? Exatamente. É o ponto de partida necessário. O pregador está fazendo uma demolição controlada de todas as nossas falsas fontes de esperança. Trabalho, legado, progresso. Até a própria sabedoria humana. Ele está limpando o terreno, por assim dizer. Faz sentido. Ele precisa nos levar ao fundo do poço da perspectiva, debaixo do sol, para nos forçar a perguntar, ok, se nada aqui embaixo funciona, será que a resposta está em outro lugar? Ele diagnostica o problema da forma mais crua possível. Para que, então, a busca por uma solução real possa começar. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta provocadora que o capítulo lança pra gente. E qual seria? Se a tentativa de entender e consertar o mundo usando apenas a nossa razão, a nossa observação, nos leva a esse beco sem saída de futilidade e dor, onde mais o significado poderia ser encontrado? É uma pergunta que fica no ar. Fica. Esse capítulo nos força a confrontar os limites do nosso próprio entendimento. Talvez seja um convite para, no resto do livro, começar a olhar para uma outra perspectiva, talvez a de acima do sol. Deus abençoe todos os ouvintes.